Eles são os três empresários que formam um pilar da tecnologia nos últimos anos. Conhecidos por muitos e admirados por sua engenhosidade, além de invejados por tudo que conquistaram em suas vidas durante essas décadas. Não há dúvidas que Elon Musk, Jeff Bezos e Bill Gates são homens que souberam criar suas oportunidades e sabem explorar todos os seus recursos. No entanto, parece que eles também estão sendo atingidos por uma maré de azar devido às quedas nas bolsas de valores em todo o mundo. Eles podem ser culpados por isso? De fato, seria ridículo fazer isso, pois são pessoas como qualquer outra e também são afetadas por fatores sociais e governamentais. Desde que mais dados sobre a pandemia e seu modo de contágio foram revelados, a maioria das pessoas sabia que sua chegada e a própria luta para superá-la se tornaria um desafio completo. Eles não estavam errados. Mais de 2 anos após o primeiro caso, a devastação da doença ainda é grande. Acrescente a isso outros fatores como guerra, problemas monetários e outros. E isso só pode resultar em um golpe muito duro nos bolsos de todos, incluindo os mais ricos e poderosos. Tudo isso começou sem dúvida com a pandemia que atingiu o mundo em 2020. Naquela época, ninguém sabia o que aconteceria com as pessoas e quão agressiva era a doença. E consequentemente, isso fez com que a maioria das pessoas se concentrassem em sua sobrevivência, deixando de lado vários itens e luxos para necessidades básicas. Embora parecesse a princípio que isso afetaria os bolsos de alguns magnatas, a situação tomou um rumo inesperado quando no segundo trimestre de 2020, as fortunas de alguns desses personagens começaram a crescer explosivamente. Poucos puderam acreditar no que estava acontecendo, muito menos estes empresários que decidiram aproveitar sua série de vitórias e crescer a um ritmo incrível. Não havia dúvida sobre isso. 2020 foi o ano deles, e essa sorte os acompanhou até 2021, permitindo que homens como Elon Musk, Jeff Bezos e Bill Gates ficassem cada vez mais ricos à medida que as bolsas de valores subiam. Tudo isso uma consequência de parte das políticas de estímulo como uma forma de reduzir o impacto econômico da pandemia. Os bancos centrais só procuraram proteger seus ativos e os ajudaram no processo. Por causa disso, todos esperavam que 2022 fosse um ano semelhante em termos de sorte desses personagens, mas depois veio a guerra na Ucrânia e as coisas tomaram um rumo de 360 graus. Musk e Bezos vinham disputando o título de homem mais rico do mundo há alguns meses, mas com o colapso das bolsas de valores e outras questões globais, ambos logo sofreram perdas multimilionárias. Até agora, este ano, os dois juntamente com Bill Gates já perderam a quantia de 115 bilhões de dólares. E dado ao cenário atual, pode ser que esses números aumentem nos próximos dias. O que está acontecendo com os mais ricos do mundo? E por que estão sofrendo perdas tão agressivas? Vamos ver. Para entender os problemas que esses empresários estão sofrendo, deve-se levar em conta que o colapso das bolsas não é apenas resultado da pandemia. Embora seja verdade que a doença é uma das causas, há outros fatores importantes que levaram a economia mundial a uma crise, como há muito não se via. A guerra, as várias tensões da Covid, a impressão de mais notas, a escassez de minerais e hidrocarbonetos. Em resumo, há toda uma série de fatores a serem levados em conta. E estes estão levando a uma inflação que não vemos há 40 anos, o que levou muitas pessoas a pensar em uma recessão iminente. Uma recessão que já está causando estragos em ativos de vários setores. Como resultado, são aqueles magnatas que concentraram suas fortunas em um só lugar que estão sendo mais atingidos. Uma falta de diversificação em sua carteira. É por esta razão que homens como Musk, Bezos e Gates, que concentram a maior parte de seus investimentos e dividendos em tecnologia, são os que estão sendo mais afetados. Especificamente, Elon Musk perdeu 46,4 bilhões de dólares. A maior parte desse dinheiro graças à compra do Twitter. Bezos, 53,2 bilhões e Bill Gates, 15,1 bilhões. Mas serão esses os únicos homens de negócios que viram suas fortunas caírem até agora em 2022? De jeito nenhum. De fato, graças a Bloomberg e a atualização da lista de ganhos das 500 pessoas mais ricas do mundo, sabemos que outras figuras estão sofrendo destinos semelhantes a esses três magnatas. Junto com Musk, Bezos e Gates, podemos ver que o terceiro homem mais rico do mundo, o francês Bernard Arnault, também está enfrentando uma tempestade que poucos gostariam de atravessar.
Proprietário e presidente absoluto do conglomerado LVMH, Moet Hennessy Louis Vuitton, esse número perdeu o equivalente a 44,7 bilhões de dólares até agora este ano, o que fez com que sua fortuna caísse para 133 bilhões de dólares. Sim, ele ainda tem uma quantia invejável de dinheiro, mas quando se considera que o magnata da moda começou o ano com 44 bilhões extras em sua conta, é seguro dizer que ele é outro grande perdedor na lista da Bloomberg. Agora vamos passar de um ícone da moda para outro colega do setor. Amancio Ortega também tem sido afetado por baixas vendas e escassez de certos insumos. Da mesma forma, a questão da bolsa de valores atingiu duramente o grupo Inditex. Portanto, somando todos esses fatores, pode-se dizer que o fato de ter perdido 17,1 bilhões de dólares do bolso não é nenhuma surpresa. Na verdade, essa carência foi tão forte que um empresário espanhol caiu da 22ª posição dos homens mais ricos do mundo. Como você pode ver, a crise atingiu duramente os bolsos de muitos magnatas e empresários. Mas enquanto alguns sofreram perdas de milhões, outros conseguiram resistir à tempestade e continuar a se posicionar como alguns dos empresários mais ousados e confiáveis já vistos. Como sua reputação precede, o oráculo de Omaha não só tem sido capaz de resistir a todas as crises que têm se desdobrado nos últimos meses, mas ainda tem melhorado ainda mais sua reputação como um dos investidores mais inteligentes do mercado. Claro, isso pouco importa para o Warren Buffett, já que tudo o que ele mais quer é não ser o mais idiota. Dono de humor incomum em um empresário, Warren tomou as dificuldades dos últimos anos como um método de aprendizado muito eficaz, o que o levou a aumentar sua fortuna para uma quantia nada desprezível de 115 bilhões de dólares. 6 bilhões 540 milhões a mais do que quando começou em 2020. Seu segredo? Sua impressionante carteira de investimentos e sua empresa, na qual ele atua como presidente e acionista majoritário, o fundo de investimentos diversificados Berkshire Hathaway. Pode-se dizer que graças à referida empresa, os números de Bill Gates não caíram tão vertiginosamente quanto os de outros empresários. Isso porque a fundação Bill e Melinda Gates está alojada no referido fundo. Claro que nem todos podem dizer a mesma coisa, e Warren parece ter encontrado uma excelente solução para a crise econômica que se vive em todo o mundo. E tudo isso graças à sua capacidade de lidar com recessões e picos de inflação. No entanto, se estamos falando de vencedores, o prêmio pelo primeiro lugar vai para o magnata hindu Gautam Adani. Este homem não apenas superou o problema econômico mundial, mas o está usando a seu favor para aumentar sua fortuna. Adani tem se saído tão bem nos últimos meses que subiu o ranking e agora é o número 6 na lista das pessoas mais ricas do mundo. Como ele conseguiu? Fácil! Ele aumentou sua fortuna em 25,3 bilhões de dólares nos últimos meses, mais do que 4 vezes o que Buffett ganhou, e ele deve tudo isso ao incrível número de setores nos quais ele investiu seus ganhos, sendo eles o setor portuário e aeroportuário, infraestrutura, commodities, geração e transmissão de energia e imobiliário. Sim, Gautam é um dos homens mais ricos do mundo por um motivo, e embora a crise de 2022 possa se arrastar por muito mais tempo, ainda há pessoas que são suficientemente habilidosas para transformar problemas em oportunidades. Agora resta ver o que acontecerá no restante do ano com esses apresentadores. Com esta última informação, concluímos o vídeo de hoje. De tudo o que se viu sobre as fortunas desses magnatas e os danos que suas empresas e bolsos estão sofrendo, podemos concluir que a situação não os inclui apenas. É provável que outros empresários e empresárias se encontrem em situações semelhantes. Então, o melhor que podemos fazer neste ano é cuidar do nosso bolso e aproveitar nossas fontes de renda. E você? O que acha que vai acontecer com a sorte desses empreendedores? Será que estamos prestes a ver uma queda ainda mais forte? Ou eles vão se recuperar gradualmente? Deixe seus comentários e não se esqueça de sugerir novos tópicos na caixa de comentários. De nossa parte era isso. Inscreva-se e dê o seu like. Até a próxima!